E aí, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos que nós vamos falar sobre a Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Eu esqueci de tirar esse fone aqui, foi mal. Vamos lá, estamos falando desse livro aqui porque é minha leitura do momento. E como eu comentei com vocês em um outro vídeo, pretendo compartilhar as minhas leituras de maneira um pouco mais rotineira, à medida do que eu estiver realmente lendo no momento. E depois de um longo tempo aí sem escolher um livro para ler, porque eu já esqueci como é que faz isso. Como é que escolhe um livro para ler? Eu não sei, eu não faço isso mais. Então, para reaprender, eu peguei esse livro aqui, que é um guia cristão para a leitura de livros. E assim, muito do que eu quero falar aqui hoje tem a ver com o primeiro capítulo, mas tem muito a ver com a essência desse livro, porque ele é um guia de leitura cristão. Ele se propõe, ele está caracterizado como um guia cristão para a leitura de livros. E por ser cristão, o que ele quer dizer é que, ainda que ele vai trabalhar sobre alguns aspectos práticos, né, de como escolher um livro, ou como organizar a sua meta de leitura, ou como você aproveitar melhor os livros de ficção ou de não ficção, enfim, ele procura trazer uma perspectiva cristã a respeito da leitura. E essa perspectiva cristã é o grande diferencial de Lit sobre outros livros que nos orientam a respeito da leitura, né? E a estrutura do livro já apresenta essa característica, porque a estrutura do livro ela traz duas partes maiores, né? Deixa eu ver exatamente como o Tony Hank esclarece isso. Ele fala no início do primeiro capítulo, não é na introdução. Aqui, ele diz o seguinte: eventualmente nós abordaremos questões práticas de como selecionar os bons livros. Mas, antes de falarmos acerca de como escolher certos livros e como lê-los, que é o que estará abordado nos capítulos 7 a 15, precisamos desenvolver algumas convicções bíblicas e teológicas acerca de livros de leitura e de livrarias, que é os capítulos 1 ao 6. Então, essa estrutura já mostra uma questão de prioridade que faz toda a diferença para o cristão. Primeiro, nós temos a nossa cosmovisão, os nossos pressupostos fundamentados nas Escrituras, e então nós temos a nossa meta de leitura, então nós temos a nossa forma de ler livros que faz toda a diferença. Então, eu acho que cabe a gente pensar sobre isso, né? Esse é um canal de livros, eu sou uma pessoa que incentiva a leitura, e eu acho que antes de qualquer coisa, antes de ficarmos aí ansiosos de ler o livro lançamento, ou afoitos para terminar aquele livro grande que a gente está doido para pegar para ler, a gente tem que pensar se estamos sendo movidos ou motivados por um pressuposto cristão, sabe? Se estamos pensando de maneira cristã a respeito dos livros e da leitura, certamente, né? Então, Lit, ele chama atenção para isso, que eu acho muito legal. E, certamente, né, o capítulo 1 do livro vai falar sobre a doutrina das Escrituras e como a Escritura faz toda a diferença quando a gente pensa sobre leitura, já que a Escritura é o grande fundamento da fé cristã, né? Nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, logo, o ler a Bíblia é algo essencial para sabermos como glorificar a Deus e como se alegrar em Deus em toda a nossa vida. Então, o ato de ler é essencialmente uma disciplina cristã, né? É claro que, em primeiro lugar, a leitura da Escritura, mas isso também se aplica à leitura dos outros livros, né? Então, no primeiro capítulo, ele não só fala da importância das Escrituras, mas ele fala da gente se dispor a ler as Escrituras mesmo, né? Ele diz que a intervenção de Deus na história, isso claramente no registro dos 10 mandamentos, nas tábuas, né, de pedra, nós temos ali a impressão de Deus, né? Ou seja, a primeira publicação, né, divina, e isso mudando toda a história. E ele marca aqui algumas características das Escrituras, né, como a Bíblia é inspirada, ou seja, Deus é o seu autor final. A Bíblia é inerrante, então tudo que a Bíblia ensina é verdade. A Bíblia é suficiente,
temos tudo o que precisamos para nossa salvação, para uma vida piedosa. A Bíblia é viva e ativa, então nós estamos nos relacionando com Deus ao lidar com as Escrituras, não é um mero livro. E a Bíblia é suprema, né? Os ensinos das Escrituras não estão restritos a um povo, a uma região ou a uma época, mas tem a ver com toda a humanidade. E a Bíblia nos oferece uma cosmovisão coerente, né? Cosmovisão. Se eu falo de cosmos, então é cosmovisão, né? Não é cosmovisão. Acho que alguém já comentou isso em um outro vídeo meu, enfim. Então, pela Escritura, nós temos o que é essencial para a nossa vida. E isso vai influenciar a forma que a gente lida com os outros livros. Então, o que o Tony Hank mostra aqui, então, nessa parte, é como há uma divisão entre dois grandes gêneros de livros no mundo. Existe o gênero A e o gênero B. Existe apenas esses dois gêneros. O gênero A é o livro que foi escrito por Deus, através de autores humanos, que é completamente inspirado, inerrante, autoritativo, suficiente e que nos dá uma cosmovisão coerente. Isso é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Somente a Bíblia está nessa categoria. E o outro gênero é todos os demais livros, que são ali livros que trazem, sim, aspectos de verdade, de bondade, de beleza, livros bons, livros ótimos, mas que não são inspirados, inerrantes, autoritativos e suficientes como as Escrituras, né? Então, o que o Tony Hank declara aqui no seu primeiro capítulo a respeito de uma leitura cristã é que uma leitura cristã é fundamentada em uma leitura das Escrituras, né? A Escritura é a matriz definitiva pelo qual podemos ler cada livro. A Escritura é perfeita, suficiente e eterna, e nós lemos os outros livros imperfeitos à luz do perfeito. Os outros livros imperfeitos à luz do perfeito, né? Os outros livros deficientes à luz daquele que é eterno. Os livros temporários à luz da palavra de Deus que é eterna, né? Então, todos os aspectos bons, ainda que limitados, a gente deve ter contato com eles e usufruir deles à luz, ou através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas. Então, isso eu achei muito interessante, né? Então, essa é a forma que a gente lida com toda a literatura humana. É tendo como perspectiva, como ponto de partida de leitura, a Escritura Sagrada. Ele conclui o capítulo dizendo: se falharmos em fazer esta distinção entre o que é a Bíblia e o que são os outros livros, se falharmos em priorizar a palavra eterna em relação aos livros temporários, nossa leitura nunca será distintamente cristã. Como cristãos, nós temos esse dever de termos uma abordagem cristã da vida, né? E da leitura, certamente. Então, primeiramente, nós temos que priorizar as Escrituras. Isso foi eu já tinha lido esse capítulo, né? Mas é um capítulo muito forte, assim, eu acho muito interessante a gente já começar dessa forma, chamando a atenção para as Escrituras Sagradas. E eu ainda não tinha, antes de voltar à leitura de Lit, né, pensado em qual seria o meu plano de leitura deste ano, né? Tenho alguns objetivos em relação à escola dominical, para a leitura bíblica, para a pregação, para a leitura bíblica, mas assim, eu cansei desse negócio de colocar tanto esses deveres, ainda que sejam deveres nobres e piedosos, como o que é principal para me orientar na minha leitura bíblica. Não. A minha leitura bíblica deve ser uma leitura para comunhão com Deus, para conhecer a Deus, para glorificar a Deus. A partir disso, sim, eu posso extrair princípios que vão me ajudar nos meus deveres, nas minhas tarefas, mas, primeiramente, a minha comunhão com Deus. E pensando nisso, eu pensei na leitura desse livro, que na verdade aqui, ó, é o livro da vida. Esse livro aqui tá lá no fundo da caixinha, ó, tá bem aqui, né? São 3 volumes de toda a Bíblia na versão NVT. Eu já tinha começado a leitura há muito tempo atrás, depois dei uma parada e, enfim, eu quero retomar. E esse ano eu quero ler esses 3 livros, que é a Bíblia inteira, né? Nesse formato de livro. Não tem capítulos e versículos, como vocês podem ver. Aqui é de Gênesis a Esther, o primeiro volume. E os outros volumes ali, o volume 2 termina o Antigo Testamento, o volume 3, o Novo Testamento. Então,
A minha meta de leitura para esse ano é gastar alguns minutos lendo esse livro. Eu não vou estabelecer quantidade de páginas ou quantidade de capítulo, porque cada trecho vai demandar um tempo de mim de maneira diferente. Algumas leituras são mais fluidas, algumas são mais difíceis. Então, determinar um tempo eu acho muito mais coerente com a minha experiência no momento, tá? Pode ser diferente para você, né? Um plano de leitura mais tradicional que você lê ali 4 ou 3 capítulos por dia. Enfim, tem diversas opções na internet, né? E além desse livro aqui, o livro da vida que eu estarei lendo, eu quero ler também um plano de leitura que é baseado em sessão. Ao invés de ser baseado em dia, a cada dia eu leio um trecho, eu vou ler por sessão. E nesse plano, que é um plano um pouco mais leve, eu até já dei uma pesquisada no Logos, talvez eu possa até mostrar para vocês como elaborar um plano de leitura bíblica no Logos. Eu quero ler em inglês, porque como eu comentei com vocês no outro vídeo, eu quero treinar o meu inglês, eu quero ler inglês, então, enfim, vou ter esses 2 planos de leitura, esse aqui como uma leitura diária, né, o livro da Bíblia, NVT, gastando alguns minutos, e o outro, livro mais por sessão, tendo ali um trecho para ler quando, por exemplo, eu estiver na rua, com o meu celular, de maneira um pouco mais pontual ali naquele momento. Bom, esses são os meus planos. Ainda ao trabalhar neles, eu vou ver o quanto pode ser melhorado ou não, o que pode ser modificado. Mas é isso. A partir disso, eu pretendo ter um melhor contato com as Escrituras, uma melhor rotina de leitura bíblica. Mas é isso. E aí, o que você achou desse capítulo de Lilith? Para mim, é um capítulo muito legal. E a partir dos outros, eu vou sempre comentando com vocês. E eu pretendo também montar a minha meta de leitura quando chegar um momento aqui, a partir da leitura de Lilith. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu me pareço um pouco cansado. Tá meio bagunçado aqui, tem umas sacolas aqui e tem bagunça escondida no chão que vocês não estão vendo, porque eu ainda estou arrumando as coisas de mudança, né? A mudança de casa é assim, mas, nossa, tem quase 2 meses que eu cheguei de São Paulo e eu ainda tô arrumando mudança, né? Mas uma hora a gente para, né? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!